Fala aí, pessoal, tudo bem? Doutor João Roberto aqui do LDVC Advogados, trazer um caso aqui para vocês muito interessante aí envolvendo recuperação judicial, né? Vou trazer um estudo de caso que aconteceu aí recentemente. Todo mundo sabe aquela empresa, né? Operadora de telefonia, a Oi, né? A Oi ela passa aí por um segundo, vamos chamar assim, segundo processo de recuperação judicial, né? Segundo plano, segunda tentativa de se recuperar. E ela estava com grandes dificuldades, né, dessa recuperação, porque ela trabalha diretamente com consumidores, né? E dentro aí da dinâmica do mercado, todo mundo sabe que esse tipo de negócio, né, empresas que trabalham diretamente com os consumidores, né, como 123 milhas, a própria Oi, né, outras empresas aí que trabalham diretamente com o consumidor, prestando serviços ou produtos, elas têm uma grande dificuldade, né, que a gente chama aí da evasão dos clientes, né? Porque o que que acontece? Quando há um ruído dentro dessas empresas, ó, os clientes eles acabam se evadindo, né? Acabam procurando outros fornecedores de produtos e serviços daquele mesmo tipo de negócio. Porque o consumidor, obviamente, né, o que ele busca na sua relação é segurança. E quando há um ruído desse porte, o que que acontece? O consumidor acaba fugindo, né, da empresa que aparentemente ela está com problemas de problemas financeiros e tal, porque o consumidor ele acaba tendo aí um medo, um grande medo, né, de ficar sem o serviço ou sem o produto. Então, para essas empresas, a situação é muito mais complicada em termos de recuperação de mercado, né? E o mercado, ele é cruel, ele é agressivo, né? E ele ocupa os espaços. Você sai, alguém vem e ocupa o seu espaço, né? Então é muito importante que você tenha estruturado fortemente aí a sua carteira de clientes, né? E é muito diferente de uma indústria, de um outro tipo de negócio que não atua diretamente com o consumidor, né? Porque nesse caso, né, quando a relação é B2B, na relação é B2B, o que que acontece? Quem está na outra ponta é uma pessoa que tem maior conhecimento, né, das situações negociais e tal. Então, essas empresas que não trabalham diretamente com consumidores, elas acabam conseguindo se reestruturar mais, porque o outro também é uma empresa, né, que compra os seus produtos e serviços, e aí isso fica mais fácil de dizer que está em recuperação inicial, etc., né? E o que que aconteceu no caso da Oi, né? A Oi, ela, através dos seus representantes lá, né, na justiça, na vara de recuperação judicial do Rio de Janeiro, ela acabou declarando estado de insolvência, né? Ou seja, ela acabou dizendo que não iria cumprir o plano, né, esse segundo plano, e que a situação estava muito grave, que não havia saída para ela, né, no sentido de continuidade das atividades. O juiz, né, obviamente, ao ver essa autodeclaração da empresa, ele decretou a falência, né? O que que acontece? Quando ele decreta a falência, o juiz, né, da empresa, todos os ativos, todos os processos ficam congelados, né, e a empresa passa a ser administrada pelo administrador judicial, né, que vai ali fazer o trabalho de reunir ativo e passivo, né, e vender os ativos para pagar o passivo dentro ali do, do formato legal, dentro do que prevê a legislação, né, trabalhista, tributário, tal, e etc. Para os credores, né, como sempre a gente fala aqui, a falência é desastrosa para o credor, para o devedor, é desastrosa porque a chance de receber se torna praticamente zero, né? Normalmente os ativos, etc., eles são consumidos pelas duas primeiras classes, que é trabalhadores e fisco, né? Então é muito difícil você, credor, receber de uma empresa que faliu, né, que declarou falência. O que fizeram os bancos, né, após essa decretação de falência? Há um dispositivo legal na lei, né, 11.101 de recuperação judicial e falências, que ele autoriza aí a criação de comitê de credores,
né? Esses credores podem, inclusive, assumir a gestão da empresa, ajudar nessa recuperação, no cumprimento do plano, né? Afastando ali o administrador da empresa, né? O gestor da empresa dentro do processo de recuperação para que os credores assumam essa responsabilidade. Há outras formas também de afastamento, né? Mas aqui a gente está falando de um caso prático que é o da Oi. Obviamente, com a própria empresa, através dos seus representantes, afirmando que estava em estado de insolvência, é muito mais fácil para esses credores, né, que se insurgiram contra a falência, eh, pedir aí para o juízo que eles passem a controlar aí a gestão da empresa visando a recuperação. E foi isso que os bancos fizeram, né? Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil entraram com recurso e lá o Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que era caso de reverter a falência, ou seja, a falência da Oi foi revertida, né? Eh, e os bancos conseguiram se que não tocasse para frente a falência e que se voltasse o processo de recuperação. Por quê? Os bancos têm muito dinheiro envolvido dentro ali da Oi, né? São credores muito importantes com muitos valores e eles sabiam que se fosse para falência, a chance deles receberem suas quantias seria muito difícil. Com essa situação de voltar para a recuperação judicial e com a ajuda do próprio credor, né, no caso aí dos bancos, é possível que a Oi se recupere e gere caixa para devolver esse dinheiro que os bancos aportaram lá no momento em que a Oi não estava em crise e depois apresentou um problema de crise que levou até o seu próprio pedido aí de insolvência e decretada sua falência. Então, é o que eu costumo dizer, gente, o banco, ele nem pode perder dinheiro, né? Porque o negócio dele é dinheiro. Se o banco entende que o processo de recuperação, os bancos entendem que o processo de recuperação judicial é muito mais benéfico para o credor, para o próprio credor, do que a falência, a extinção da empresa, o mercado deveria trabalhar melhor essa questão da recuperação judicial, né? Eu falo para as pessoas que me procuram que entre você falir e tentar a recuperação judicial, claro, dentro dos requisitos da lei que a gente já falou aqui, são necessários para a recuperação judicial, tentem a recuperação judicial, que a recuperação judicial ela dá fôlego, dá tempo de você se reorganizar, de você reestruturar a sua empresa e pagar aí as suas dívidas, né? Resolver a questão da crise financeira. E para os credores também, vocês vejam, se até os bancos têm essa visão, né, os credores, né, que menores e que têm ainda aquele pensamento que a recuperação judicial é uma forma de não pagar, etc. e tal, vejam que esse caso não é um caso prático que os bancos, né, como credores, eles foram lá e preferiram a recuperação judicial que o fechamento da empresa, tá? Eu sou o João Roberto Ferreira Franco, de novo aqui, LDVC Advogado, siga-nos nas redes, nos nossos canais, e qualquer dúvida nos chama aqui. Um abraço.